Olá, era uma vez a América. Não, que alegria de estar aqui. Esse menino é ó de ouro. E não sou eu quem disse isso. Vocês vão ver quem que passou para nós a ficha dele, o currículo vitae. Mas brincadeiras à parte, Júnior, muito prazer. Prazer é todo meu, Thaís, e é um prazer estar aqui no seu programa, né? Eu nunca imaginava que esse convite ia ser feito, mas estou muito feliz e vamos contar um pouco da minha história aí para vocês aprenderem um pouco e eu aprender com vocês também. É isso aí, perfeito, não precisa mais nada. Chama a vinheta. Esse menino nasceu pronto. Eu vou te dar a preferência então. Chama a vinheta você. Chama a vinheta. Eustáquio Júnior da Silva, 12 anos de América, trabalha na construção e nos finais de semana e nas horas vagas. Ele também faz evento, né, Júnior? Trabalha em fotografia, faz os vídeos e edita e produz muito conteúdo. É isso mesmo. Na verdade, eu sou mil e uma utilidades, né? Bom, E eu sou Eustáquio da Silva Pena Júnior, para quem não me conhece. Vai ser uma surpresa para muita gente, né? Porque Eustáquio, ninguém me conhece como Eustáquio, todo mundo me conhece como Júnior Pena, ou senão o Juninho. Mas antes de você nos dar mais detalhes, eu vou te cortar porque eu quero saber de onde que você veio. Okay. Mas eu vou perguntar para quem sabe do assunto. Vamos ver um videozinho pra gente começar a descobrir. Olha, eu conheci o Eustáquio, nós morava aqui na cabeceira e morava de frente à casa dele. Eu conheci ele assim, nós criança. Minha mãe ficou viúva na cabeceira com 8 bocas para ela tratar e ela só tinha um tiar. E fazer pano, fazer coberto, fazer esse trem. Então as filhas teve que partir logo cedo para casa de família aqui, para varrer terreiro, vigiar menino. E eu nas fazendas. Eu fui para a fazenda com 15 anos, com 5 anos, quase fazendo 6 anos. E eu fui para vigiar terreiro de arroz, tocar passarinho e tudo. Mas com poucos meses que eu estava lá, ele me pôs na frente dos boi, e a boi naquela época, há 70 anos atrás, era carro de boi, não existia nem carro de gasolina aqui em Tios quase. Quando existia um jipe velho, negocinho. Então foi onde fui crescendo assim. Com 17 anos, eu fui para Belo Horizonte, cheguei lá, nós já era conhecidos aqui na cabeceira, muito pouco, mas era. Ela chegou lá para trabalhar também, com pouco prazo, nós começamos a namorar, foi namorando e passamos a morar juntos. Eu fui chegar lá, comprei um lote de terreno e construí uma casinha e nós ficamos morando. E daí, quase 15 anos depois, surgiu o Juninho. Minha mãe toda a vida foi muito humilhada, sabe? Naquela época, por causa da cor dela também, tinha muito o racismo, né? E eles são guerreiros. Aí, igual eles contou, veio eu, depois de alguns anos, e eu tô aqui, honrando o nome deles, né? Minha mãe, eu amo minha mãe, eu amo meu pai, e como diz a Bíblia, né? Um filho tem que honrar, e eu tô aqui para honrar eles. Eu fiquei muito impressionada, Ju. Eu fiquei muito impressionada. É muito forte, né, a gente ver pessoas que tiveram tanta dificuldade e que não deixaram que isso fosse um empecilho, né? Eu não imagino a bagagem que você tem vinda deles, porque metade de um, metade do outro, e aquela força toda que tá nos dois está presente em você também. Agora eu consigo entender um pouquinho de quem é o Juno. Acho que vocês também, que você é um cara multifacetado, né? Que tem várias mil e uma utilidades, como você disse, né? E a gente vai conhecer mais de você um pouquinho durante a entrevista. Tem mais vídeo, né? Mas para começar, é de praxe, o canal sempre faz, pra gente começar a te conhecer um pouquinho. Então eu quero ouvir de você. Quem é você? Eu sou o Júnior Pena, nascido em Belo Horizonte, né? Nascido e criado em Belo Horizonte. Quando minha mãe engravidou, meus pais já moravam em Belo Horizonte. E é só que depois de 17 anos morando em Belo Horizonte, eu fui para Tiros, conheci a terra natal. A gente ia viajar de vez em quando para lá, mas eu sempre tive aquele sangue da cultura de fazenda, de tudo, da onde que eles veio, entendeu? E Raiz.
Sou Belo Horizontino e fui criado em Belo Horizonte, depois eu fui para Tiros, depois da adolescência. Mas se hoje em dia me perguntar se eu sou Belo Horizontino ou tirense, eu falo que eu sou tirense. Tá certo. Porque eu amo demais aquela cidadezinha. E esse cara sou eu. Já passei por muitos lugares, criei muito laços de amizade lá nessa cidade. Sou filho único, meus pais não têm outro filho, é só eu. Eu acho que é um pouco desse amor que eu tenho pela comunidade, foi do meu pai e da minha mãe que me ensinou isso e não teve mais irmãos para ensinar. Então eu acho que preencheu todo esse espaço em mim. Tenho 36 anos de idade, eu vim pelo México, sofri muito pelo México. Se eu for contar, se dava uma história, dava um livro. Mas você vai também. contar um pouco. Segura esse menino. Vamos pro próximo. O Juninho foi um menino muito bom, muito comportado. Aonde ele ia, ele falava: mãe, tô indo. Mãe, eu vou em tal lugar, só precisar de mim. Toda a vida foi responsável. Aí então, nós mudamos aqui para cá em 96. Ele estava com 12 anos. Ele falou: mãe, eu queria trabalhar. Será que o que eu estou pensando vai dar certo? Eu falei: vai, não sei o que é, falei primeiro. Ele tinha feito uma carrocinha, o Ostáquio, e essa carrocinha quase matava o povo de rir. E até eu entrava nessa carrocinha. Ele ficou na rodoviária com a carrocinha, todo mundo que chegava ele falava: a senhora quer que eu leve as malas? O senhor quer? Aí ele chegava com aquele tanto de prata na mão e falava assim: ô mãe, aqui que eu ganhei, uma felicidade danada. Aí ele tinha um cofrinho. Eu toda a vida fui criativo para essas coisas. Tô vendo. Falei assim, eu vou pra rodoviária, quando chegar o ônibus, já que Tiros é uma cidade muito pequena, eu vou colocar as malas dos viajantes, aí eles me dão um tips, né, dá uma gorjeta. Fui pra rodoviária, o primeiro ônibus que chegou, eu falei: ô tio, sabe o que eu levei? Ela falou: ô filho, quero sim, quanto você cobra? Eu falei: me dá 10 reais, e tá bom, sabe? E eu ia, a gente ia de a pé mesmo, eu com a carrocinha, empurrando as malas, aí eu voltava correndo pra ver se eu pegava outro viajante, entendeu? E eu fiquei assim, uns 4, 5 meses eu fiquei nessa carrocinha. Com 12, Júnior, então, é porque na verdade isso para você pode parecer simples, mas com 12 anos você já se sentiu necessidade de ganhar o seu dinheiro. É verdade. E se não tinha nada para fazer, vamos inventar. Você sempre foi assim mesmo. Eu sempre fui criativo, eu sempre assim procurei fazer alguma coisa. E sou assim até hoje. Sim, entendeu? Com certeza. Eu faço vídeos de casamento final de semana. Aí chega no casamento, tem que ter uma criatividade, porque eu não posso fazer tudo igual, entendeu? Senão ninguém vai querer contratar. Tudo igual, Júnior, sabe? Então tem que ter uma criatividade para fazer algo diferente. Eu chego nos casamentos e falo: olha, vamos fazer isso e isso, vem aqui, dá um beijo nela, joga o véu dela para cima. Mas isso vem desde a infância. Como é que você entendeu que você poderia canalizar toda essa criatividade mesmo, esse feeling para esse tipo de coisa na fotografia? Eu morava em Bridgeport, em Connecticut, morei lá 9 anos. Você não chegou em New Jersey? Não, eu fui direto para Connecticut. Ah, entendi. E lá eu trabalhava também na construção, mas aí às vezes eu ficava sem trabalhar nos finais de semana, sábado e domingo. Aí eu falei assim: eu tenho que fazer alguma coisa, sabe? Aí tava no auge de uma febre de fotografia, e tá até hoje, né? Falei assim: eu vou fazer um curso. Aí eu fiz um curso, assim, sem maior interesse, era 15 pessoas dentro da sala, 5 alunos comigo. Aí eu falei: eu vou fazer. Aí eu me inscrevi, fiz o curso, e foi passando, eu fui me apaixonando pela fotografia. Aí depois, os clientes, aí eu comecei a fazer meu trabalho de graça, né, para pegar cliente. Aí eu estava procurando alguém para filmar, não tinha ninguém para filmar. Aí eu falei assim: eu vou fazer outro curso para filmagem, entendeu? E isso foi mais sabedoria para minha cabeça. Aí eu fiz um curso para filmagem também, lá em Bridgeport. Aí não tinha ninguém que filmava, sabe? Porque o vídeo e a fotografia é bem diferente. Tem gente que pensa que é igual, mas não é. O vídeo, você vai lá e faz os movimentos, põe a música, põe a emoção. A fotografia já é diferente, você aperta o botão e vai editar. Mas aí eu fiz o curso de vídeo e comecei a estudar. Chegava em casa, via tutorial no YouTube, sabe?
E acabou que dessas 15 pessoas do curso de fotografia e de vídeo, só eu e mais um que está até hoje. É que eu estudava, eu chegava em casa, eu tinha interesse em fazer né? persistência. E a gente nunca sabe de tudo. Hoje em dia eu dou curso de foto, eu dou curso de vídeo. Infelizmente o ano de 2020 foi um ano que ficou parado porque não podia ter contato com as pessoas. Mas o ano de 2021, graças a Deus, minha agenda já está cheia. E é assim, é igual você falou, a gente tem que ser humilde para aprender e também para ensinar. Ele era tão lindo, tão maravilhoso, que eu entrava dentro do ônibus com ele, de lotação, nós andávamos de lotação. Você acredita que um dia eu ia lá para o Grajaú com ele, bairro Grajaú. Ele tinha 3 aninhos, ele ficou em pé e falou, a dona idosa, né? É só pode sentar aqui. Eu falei, não, meu filho, de jeito nenhum. Eu sei que vai ficar. Não, faz favor, com 3 meses. E se você vê o pessoal que estava dentro do ônibus, 3 anos. O pessoal que estava dentro do ônibus aplaudiu. Nossa, ela roxa de orgulho aí, Júnior. Mãe, né? Mãe é assim mesmo, mas... Aqui eu quero aprofundar um pouquinho esse trabalho que você faz de ajuda. Eu quero saber como é que começou, né? O que envolve o seu trabalho, né? O que envolve essas campanhas, o que vocês fazem, me conta tudo. Uma criança que olha uma pessoa idosa e fala para ela sentar, é uma criança que já pensa assim no sofrimento das pessoas. 3 entendeu? anos, né? Você 3 anos. Eu tinha 3 anos. Exatamente. Então é uma coisa nata sua mesmo. Eu levantei, já devia ter visto esse ato nobre com alguém fazendo e eu quis fazer igual, né? E é o que acontece hoje. Eu acredito que as pessoas vendo eu fazendo essas campanhas, por causa que eu também não estou sozinho, seria muita ignorância minha se eu falar que eu faço sozinho. Eu tenho muitas pessoas que me ajudam, muitas pessoas que eu amo de coração, que se eu for falar o nome aqui vai ficar o dia inteiro, mas eu tenho pessoas que me ajudam muito nessas campanhas. Eu não sou sozinho. O que eu faço eu puxo um ali, puxo um daqui, puxo ali, eu falo, vocês me ajudam? Graças a Deus até hoje não recebi nenhum não. Graças a Deus. E é assim que eu faço. Eu falo que é Deus, e realmente é. Eu vim para Long Branch quando eu morava em Bridgeport, eu morei 9 anos em Bridgeport, eu nunca pensei em fazer essas campanhas. Quando eu pisei em Long Branch, eu sempre falava, Deus, me leva para um lugar que o Senhor me usa. E eu vim para Long Branch por causa do trabalho. Eu fiquei sabendo que o trabalho aqui era muito bom, eu já estava insatisfeito com o trabalho em Bridgeport. Eu falei assim, vou para Long Branch trabalhar. Apareceu um caso lá em Tiras de uma menina que o corpo dela encheu de ferida. Eu não sabia de onde que vinha essas feridas. E eu vi esse caso, eu falei assim, já que eu tenho tanta força assim nas redes sociais, porque com foto e vídeo, por que eu não faço um vídeo para as pessoas ajudar essa menina? E joguei na internet. Foi explosão. Todo mundo se comoveu, todo mundo começou a doar, caía dinheiro assim, que eu falei, nossa, de onde está vindo dinheiro? Então, naquela época, foi o quê? 4 anos atrás, eu não tinha assim, não tinha Venmo, não tinha esses... Não estava preparado, você não estava preparado pro tamanho que a coisa virou. E eu não tinha nem assim algum prêmio, por causa que hoje em dia a gente faz prêmio de telefone, rifa, né, essas coisas. Sim. E eu só pedi, eu falei assim, gente, vamos ajudar, vamos doar? E o pessoal foi e começou a doar assim, em geral, sabe? Tinha gente que me ligava, eu nem sabia de onde, batia na porta de casa. A gente ajudou, foi 70 mil reais. 70 mil reais, olha só, 70 mil reais numa pessoa que está lá no Brasil. É verdade, é muito dinheiro. Ajuda muito. Até hoje ela está usando esse dinheiro para tratamento. A gente montou um grupo lá na cidade de Tiras. Entendi. Que chama GAS. Qual é o significado? Grupo de Ajuda Solidária. Que é eu, o Fabrício e o Rogério. Hoje em dia tem mais gente lá que eu coloquei para ajudar a gente, que isso só está crescendo. Daqui dos Estados Unidos você montou uma ONG. Daqui dos Estados Unidos eu aproveitei, olha só para você ver o jeito que Deus faz as coisas. Eu aproveitei o meu conhecimento de canérica, o meu conhecimento que eu já trabalhei em Massachusetts, já trabalhei em North Carolina, na Flórida. Eu viajo fazendo vídeo de casamento, essas coisas. Aproveitei todo esse conhecimento que eu tenho, né, que as pessoas vão me adicionando, e aproveitei das pessoas que eu conheci aqui.
E eu juntei todo mundo e falei assim, você já tem um grupo? Eles falaram assim, a gente tem um grupo que chama Unidos pela Vida. Eu falei assim, então deixa eu entrar nesse grupo, que eu quero mexer nesse grupo também. Eu deixo bem claro, tem as meninas que fazem a conta do dinheiro, não sou eu que faço a conta, porque... Transparência total. Transparência total. Porque tipo, só o Juninho que faz, tem alguma coisa errada, sabe? Então eu procuro esclarecer o máximo possível, para ter uma clareza de tudo, que o dinheiro que as pessoas doam vai direto, eu não fico com um centavo. Às vezes assim, tá faltando $200 para completar, eu vou lá e tiro do meu dinheiro para completar. E não é só você, são várias, como você disse, são várias pessoas unidas pelo mesmo ideal, fazer a diferença na vida de alguém. É você disponibilizar o recurso que você tem. O que você tem? Você é influente nas redes sociais, você tem um megafone na mão? Tá valendo. Você tem recurso para ajudar? Tá valendo. Você tem tempo para ajudar a organizar? Tá valendo. É isso mesmo. O importante é se colocar à disposição. Parabéns, Júnior. Eu acredito que cada um é um corpo, sabe? Com certeza. Tipo assim, um é a cabeça, outros é o braço, outros é a perna, outros é a boca. Então, unidos somos mais fortes, com certeza. É isso aí. E... Esse é o espírito da e coisa, isso. né? É. Parabéns, Júnior. Obrigado. Vamos pro próximo. E quando o Júnior decidiu morar nos Estados Unidos, como que foi pra vocês essa decisão? Foi... Pra nós não gostou de jeito nenhum, né, dele ir. Mas nós não podíamos proibir ele de ir. Porque aqui no Tiro, ele trabalhou no posto de gasolina. Ele chegou aqui, ele viveu aqui menos de 4 anos. Ele viveu aqui 3 anos e pouco. Ele tem um conhecimento aqui que você nem imagina. Falar Juninho Pipoca aqui, todo mundo conhece. Pessoas que nunca viram ele conhecem pela Zap. E aqui ele ficou conhecido aqui, a galera foi nascida e criada aqui, com da idade dele, ninguém tem o conhecimento que ele tem. Ele fez um teatro tal de Pequeno Príncipe, juntou essa juventude de tios todos para ir lá pro grupo. Padre Sebastião chamou ele. E aí, depois que ele deu para os Estados Unidos, a gente não podia segurar, né? Porque aqui não tinha serviço. Você acredita que foi para a roça capinar? Juninho nunca escolheu o serviço. Menina, ele foi capinar, ia com o pai dele, ele chegava com a canoa toda calejada, né? Sem sangue, porque ele não era acostumado na enxada. Né? Pois ele foi. Né? Chegou lá, passou muito trabalho que tem, mas amor. Sofreu, né? Hoje, graças a Deus, já está bem. Não, primeiro eu quero saber como é que foi o seu começo aqui. Eu quero saber como é que foi lá, que ponto que você estava, entendeu? Que você falou, não, aqui não dá mais, eu tenho que sair daqui, o porquê, como é que foi? Pode começar, tô aqui. Eu fico assim, até meio sem graça, porque eu vi os vídeos de você entrevistando as pessoas, um é padre, outro é policial, outro é decoradora, sabe? E eu, tipo assim, eu tô no meio, eu sou uma mistura, sabe, disso tudo. Eu também sou faxineira, tá tudo certo, Júnior. Mas é assim que tem que ser. O importante não é como, é pra quê. Não tinha trabalho pra mim em Tiros, porque em Tiros o trabalho é bruto, entendeu? Manual. É roça, é tudo. Eu falei assim, pai, quer saber? Arruma uma enxada pra mim que eu vou pra lavoura. Eu falei, mas como assim, Juninho? Você nunca capinou? Eu falei assim, não tem problema não, arruma uma enxada aí que do mesmo jeito que um fazer, eu faço também. A partir daí eu fui pro café, pra cenoura, pra batata, fui descarregar caminhão de cimento, caminhão de adubo, fui bater laje, então... Você fez o que tinha que ser feito. Eu aprendi a ser homem em Tiros, eu virei homem em Tiros. Você acha que você entende isso como uma linha divisória? Essa época que você chegou lá, se for um divisor de águas da sua vida, ter que passar por isso? Saí de BH, tava na escola, bonitinho, tinha uma vida completamente diferente. Foi pro interior encarar a vida de verdade. Com certeza. É como se fosse uma borboleta, uma largata para virar uma borboleta. Precisa passar pelo sofrimento. Precisa. Se não fosse isso, hoje eu não estaria onde eu estou. Entendeu? Porque Estados Unidos também não é fácil. Eu tive um preparo em Tiros. Em Tiros eu conheci o que é o trabalho. Meus pais trabalhavam também apanhando café, eu fiquei muitos dias com eles. Eles me ensinou e realmente não é fácil você levantar de madrugada, colocar a mão nos cafés de geada. Às vezes eu tava capinando, vinha aquelas cobras enroladas na enxada. Então é coisa que eu espero que todo mundo passe por isso para ficar forte, entendeu? Tanto mentalmente, tanto no corpo. Conheci tantas pessoas assim, humildes de coração mesmo, que
eu ia conversar, eu falava, você gosta desse trabalho? Eu gosto, eu sou feliz, tenho minha família. Então tem tanta gente que trabalha na lavoura, é boia fria, tá aí trabalhando feliz, tem pouca coisa para viver e é feliz, e a gente aqui reclamando de barriga cheia, né? Tem muita gente reclamando. E hoje eu vim para os Estados Unidos, atravessei a fronteira. Eu sempre falava, pai, eu quero ir para os Estados Unidos. Meu pai falava assim, ó, meu filho, meu pai tinha uma reservinha no banco. A única coisa que ele tinha, ele falava assim, ó, eu vou te dar esse dinheiro. Por que eu vou te dar esse dinheiro? Para você ir, porque quando você tiver com seus 40, 60 anos, você não jogar a culpa do papai e falar que eu fui o culpado de você estar aqui sofrendo hoje, ainda batendo laje, ainda trabalhando na lavoura. Então, com o coração sangrando, o papai vai te dar o dinheiro para você ir para os Estados Unidos. E eu sou filho único. Meu pai tirou o único dinheiro que ele tinha. E eu vim pelo México. Meu pai e minha mãe com o coração na mão. O único filho que fazia a alegria da casa. Eles deram por amor, né? E eu vim para os Estados Unidos. Sofri no México assim como todo mundo sofreu na fronteira. Sofri. Atravessei rio, passei fome, passei sede. Passou uma semana que eu estava aqui nos Estados Unidos, eu estava arrancando espinho do México ainda. E cada espinho que eu arrancava, eu pensava no suor que meu pai me deu para eu estar aqui hoje. E eu prometi que eu ia honrar o nome deles. Já faz 12 anos, vai fazer 13 anos que eu estou aqui por eles, para dar um futuro para eles melhor, porque eles batalharam por mim e agora é eu por eles. Eu fico muito feliz de ver que você conseguiu ressignificar todo esse sofrimento de uma maneira bonita, que é fazendo para os próximos. É assim, Júnior, que a gente honra pai e mãe, é fazendo para os próximos, para a próxima geração. E você está fazendo sua parte. Júnior, nós estamos aproximando do final. Nosso próximo vídeo é um depoimento deles para vocês. E antes da gente exibir esse derradeiro, essa última gota de massacre, eu queria um conselho, Júnior. Eu acho assim que você viveu muita coisa, você é um cara jovem, mas já passou por muita coisa, conheceu aí o lado bom da vida, o lado difícil da vida, né? Teve envolvido com pessoas, né, que tinham condição financeira boa, gente que não tem condição financeira boa, você circula em todos os ambientes, né? Mas manteve a pessoa que você é, né? Que é esse cara simples, esse cara humilde, que sabe o que realmente tem valor. Depois de tudo que você passou, quando você olha para trás, a vantagem de quem conseguiu é a gente poder aprender com vocês. Então dá um conselho pra gente, Júnior. Pra quem tá chegando, pra quem tá lá no Brasil, pra quem tá tentando, mas tá cansativo, tá puxado, tá difícil, como é que não desiste? Humildade. Sem humildade, a pessoa não leva em lugar nenhum. É tão chato você conhecer uma pessoa e a pessoa chegar em você e falar assim, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, e é isso mesmo. E a pessoa não escuta o que você tem para falar também. É tão chato esse tipo de pessoa, né? Que tudo que fala, a pessoa tem mais. Eu tenho um carrinho, a pessoa... O dela é sempre o melhor. O dela é sempre o melhor. É tão chato esse tipo de pessoa, você conviver com esse tipo de pessoa. O que eu aconselho para as pessoas é para sempre continuar lutando em busca de seus sonhos, mas com muita, assim, humildade, perseverança, porque sem humildade, sem simplicidade, as pessoas não chegam em lugar nenhum. E eu agradeço a Deus em primeiro lugar. Eu agradeço meus pais por ter me ensinado tanto sobre a vida. A gente está sempre aprendendo. A gente aprende como uma criança, né? A gente entra num trabalho e você não tem humildade para aprender aquele trabalho, não vai dar certo. Você tem que abaixar a cabeça e escutar. Se você está ali, é para fazer o que é para ser feito. Eu me lembro como se fosse hoje, eu lá em Tiros conversando com Deus, falando, Deus, me leve para algum lugar onde que eu possa ajudar as pessoas, onde que eu posso fazer a diferença. Estou aqui hoje, fazendo a diferença na vida das pessoas, ajudando as pessoas da melhor forma que eu posso e nunca reclamando da vida. Tá chovendo, agradece, tá fazendo sol, agradece,
tá calor, tá frio, sempre agradece. Então, já que esse menino ele é multifacetado, a gente pulou um tanto de coisa, não dá pra contar uma história Não dá pra em contar uma tudo. hora, mas esse menino ele é artista, teatro, dramaturgo, ele é top. E ele vai encerrar o nosso vídeo. Ó, eu vejo vocês na semana que vem agora. Júnior, Era Uma Vez a América, é todo seu. Era uma vez América. Era uma vez América, nos nossos sonhos, na nossa realidade e na nossa oportunidade, na oportunidade que Deus nos dá cada dia. Pegue essa oportunidade e faça dela virar oportunidades na vida das pessoas. Muito obrigado e não se esqueça, você que está assistindo, dá o like aí, compartilha nas suas redes sociais. Com isso você vai estar ajudando as pessoas que estão até no Brasil. Vai aprender um pouco a como vir para cá também, a como até mesmo viver através da minha experiência e eu com vocês. Muito obrigado, Thaís. Não esqueça de dar like e compartilhar, viu? É facinho esse joinha aqui e compartilhar nas suas redes sociais. Eu vou fazer isso depois. Muito obrigado. Perfeito. E Era Uma Vez América. E é isso. Obrigada, Júnior. Vamos fechar com quem entende então de viver? Vai lá, mãe. Fala aí. Continua assim, meu filho, esse menino bom, carinhoso, evangélico e continua, meu filho, sem orgulho. Pelo que a gente vê no jovem de hoje, nossa, meu filho, você é um menino que toda mãe quer ter. É difícil um menino igual você, meu filho. Você nunca, meu filho, me ofendeu por nada. Você sempre trouxe alegria para nós. Parabéns, Júnior. Parabéns, meu filho. Enquanto eu existir, eu sei que você nunca vai me contrariar, nem nada. Você é o menino mais amoroso, mais querido, minha rainha do tacho, meu pingo na folha do inhame. Um beijo, gente. Obrigado por tudo, viu? Tchau, até semana que vem.